Lisboa, dia 483 de março de 2020 e qualquer coisa. Olá, minha futura. Quero que continues disponível para conheceres outras pessoas. Gostaria também que cuidasse das pessoas de quem gostas e que tens na tua vida. Tens de te sentir bem e para isso, querida Rafaela, é muito importante não criares demasiadas expectativas, pois podes receber muito, como também podes não receber nada. As pessoas são muito importantes, mas tens de ser a tua prioridade. Os afetos nunca foram tão importantes como agora. Nunca tivemos tanto medo de poder fazer mal ao próximo. Nunca quisemos tanto fazer o bem. Rafaela, pensa no mundo, mas pensa no que realmente é importante para ti. Olá, eu sou o Pedro, tenho 1,70 m, sou jeitozinho, gordinho, mas jeitozinho.
Tenho óculos, cabelo rapado, um ar simpático e estou vestido às cores. Venho até aqui para fazer uma pergunta. Qual é a cidade que conheces? Que cidade? Como ela é comunicado, mas na própria construção artística, ou seja, foi pedido ao Gonçalo M. Tavares, por exemplo, quando começar a desenvolver os ateliês de escrita com os participantes e depois a escrever o espetáculo final, que respeite, por exemplo, as premissas da audiodescrição. E para vos dar um exemplo simples, eu vou pedir que fechem os olhos, pode ser? Fechem os olhos. O meu nome é Marco Paiva, eu tenho 1,76 m, sou ligeiramente anafado, um pouco gordinho, visto o 52 de calças, estou vestido com umas calças azuis, com uma camisa branca e com um coletezinho, um casaquinho de malha amarelo, tenho uns ténis azuis. Sou completamente careca, tenho um bigode e tenho uma cara que parece uma lua cheia, em potência. Podemos abrir os olhos? Menti. Okay. Então vamos imaginar que tínhamos um cego na plateia, não é? Se eu tivesse começado a minha apresentação desta forma, a pessoa cega que estava sentada teria uma leitura muito mais clara de mim. Boa tarde a todos. Peço desculpa com esta chuva, não é tão agradável chegar até aqui, mas ainda bem que conseguiram. Claramente eu gostava também de conhecer-vos, de conhecer o vosso nome, assim, de saber quem são. Portanto, por exemplo, como é que te chamas? Ok. Tu, como é que te chamas, João? Agora és tu. Como é que te chamas? João. A língua portuguesa é diferente da língua gestual. Por exemplo, uma frase. Eu vou para casa. Como é que eu digo em língua gestual? Ao contrário, casa, vou. Quando temos perguntas, também a expressão facial muda muito. Por exemplo, olha só, eu estou a perguntar uma coisa. Onde? Perguntei neste momento. Como? Vejam os meus olhos, os meus sobrancelhos. Quem? Estão a ver? E posso dizer quem? Não se percebe que eu disse quem. E também outra coisa, falemos em língua gestual ou em linguagem gestual, na vossa opinião? Qual é a certa? Língua. Porque tem uma gramática, não é? Exato. E, portanto, língua portuguesa, língua gestual. É a mesma coisa como é a língua gestual francesa, portuguesa, espanhola, etc. Não é uma linguagem. Portanto, já ficava a saber surdo e língua. Ok? Claramente, qual é a maior dificuldade para os surdos? Já vou dizer agora, nesta altura do campeonato. Imagina a máscara. Para nós a máscara é... Perdemos completamente qualquer tipo. Isto não imagina como isto nos enerva. Mas agora, o que te posso dizer é que há cada vez mais ouvintes a ter conhecimento da língua gestual. Isso estou a reparar. Eu, claro, fico contente, não é? Isso não é fixe. Tchau. É o sol, é o movimento do sol a levantar e a deitar. Dia. Bom dia. Domingo. Estes são os dias da semana. São os dias da semana. Domingo? Hoje domingo. Hoje é domingo. É o dia da missa. Domingo. É o vencimento. Amanhã. Segunda-feira. Amanhã? Segunda. Exatamente, já está por aqui. Terça. Pois é. Isto não vai. Quarta. Quarta. Quinta. Sexta. Sábado. Domingo. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Sempre do lado. Ok. Sexta, sábado,
Sábado. Isso, exato. Da janela da sala de estar da casa do meu pai, vejo um hospital. Daqui parece ser tão pequeno que até me pode caber na palma da mão. Deve ser porque a casa do meu pai é o último andar do prédio mais alto da minha cidade. O silêncio que me entra pela janela é tão profundo que, se não fosse o sol que me enche a sala de estar, diria que a noite era constante nos últimos 2 meses. Tenho saído pouco. Por 2 vezes viajei até à casa no campo para poder deixar os cães correrem à vontade. Quando lá estou, permito-me ficar de porta aberta na casa térrea, encostada à ombreira da porta, a ver os cães correrem livremente pelo campo a perder de vista. Não lhes dou 1 hora de regresso. Eles que regressem quando quiserem. Posso esperar. Naturalmente, já olho para a sala de estar com outros olhos. Parece-me cada vez mais pequena. Talvez por isso passe tantas horas de olhos fechados, a imaginar, a desenhar dentro da minha cabeça uma nova arquitetura para aquela sala. Os móveis transformam-se em passadeiras que rasgam um enorme jardim. E eu entretenho a imaginar a velocidade com que consigo chegar de uma ponta à outra. Às vezes a velocidade é tão real que tombo da cadeira entre a realidade do espaço e a intensidade da ficção criada pela minha cabeça. Depois, abro os olhos e desato a rir. Subo para a cadeira e vou de novo até à janela, olhar para fora do meu enorme jardim, plantado pela minha cabeça. Na sala de jantar do meu pai. Há 2 meses, o som que me entrava pela janela era quase insuportável. Ambulâncias, 10 em 10 minutos. Trânsito intenso que se fazia notar por travagens a fundo, choques, buzinas nervosas e palavrões gritados por vidros entreabertos de onde, de vez em quando, saltava uma beata ou um escarro grosseiramente sonoro. Maria, não importa, eu não tenho aqui nos seus contactos qual é o seu número de telefone, pode dizer? 3, 5, 9635, 7, 8, a máquina em câmera lenta.
Eu, para além da Terra Amarela, trabalho com o projeto Canabel Teatro desde 2000, portanto há quase 20 anos. E há uma coisa que nós fomos aprendendo, é que às vezes é preciso, e daí falar do ir ao terreno. Eu não posso esperar que pessoas que durante 10 ou 15 anos não tiveram acesso às coisas, que de repente, de um momento para o outro, passem a ter e apareçam. Eu tenho que sair, eu tenho que ir lá, eu tenho que identificar e eu tenho que ajudar a trazer. E, portanto, o target são as pessoas que vivem nesta freguesia. Umas têm deficiência, outras não têm, umas estão reformadas, outras estão desempregadas, umas pertencem a uma cultura, outras a outra, mas são as pessoas desta freguesia. Sabendo nós, equipa Terra Amarela, que há um determinado grupo de pessoas que nós vamos ter que fazer um esforço adicional para chegar a elas. Não é? É preciso olhar para as pessoas que vão chegar e perceber que pessoas são, que necessidades têm e quais são as expectativas. E a partir daí é a nossa responsabilidade como equipa de refazer, redesenhar o projeto, estas linhas gerais, claro, para o grupo que chegar, não é? E poder ir para Braga descansado com 5 a tudo. Sim. E porquê que escolheram o nome Terra Amarela? Olha, por uma coisa tão simples que é quase ridícula. Terra, porque é o sítio onde todos vivemos, não é? E para mim é muito importante pensar esse sítio como um sítio onde que tem muita gente e que tem muita gente diferente. E amarelo, sabes porquê? Estás pronta? O que eu estou a dizer? Porque é a minha cor preferida. E eu acho que é uma cor que tem luz. Querem dizer mais alguma coisa? Da janela da sala da casa do meu pai, situada no último andar do prédio mais alto da minha cidade, observo agora tranquilamente a espera dos outros. Janela. Casa. Prédio. Pai. Pessoas. Os outros. Espero. Os outros que vivem nos prédios ao meu redor, mais baixos que o meu, mas igualmente janelas que se abrem para o hospital, que a mim agora me parece estranhamente pequeno. Lá os espreito, a todos e a todas, à espera que alguém rasgue aquela paisagem a correr pelo jardim quase deserto. Engraçado. Seguimos daqui que depois já fazemos tudo de seguida, é isso? Nelson, tu aqui tens que avançar mais um bocado. Vais ver o quê? Vai. Eles saíram todos, a música cortou. A nossa linha é entre o Nelson e as cadeiras ao... Gostaram? Ninguém responde. Tu levantas-te e a Cláudia senta-se. E vens dizer aqui à frente. Fechem os olhos. Fechem os olhos. Fechem mesmo os olhos. Sim, fechem os olhos.
e depois vais fazer sinal para eles. Para ficares no telefone mais. André, a ideia é que tu cantas a música 2 vezes. Ok. Já por muitas vezes, ao regressar das idas à casa do campo, me apeteceu subir a casa, pousar as malas e voltar a descer, para caminhar pelas ruas ao pé do hospital. Mas, rapidamente me falta a coragem, e subo as escadas a correr, e regresso ao jardim imaginário da sala de estar. Uma cidade é um espaço para viver em conjunto, a partilhar uma linguagem, várias linguagens, uma língua, várias línguas, hábitos culturais, hábitos de rotinas. Hábitos. Não, o acesso obviamente não é igual para todos, temos que assumir isso claramente à partida. O que é o acesso à cultura? O que tu queres dizer à cultura? No meu tempo não tive acesso, tive pouco acesso. Só ia lá uma carrinha da Gulbenkian, foi antes do 25 de Abril, claro. Ia lá uma carrinha da Gulbenkian emprestar livros e eu tirava montes de livros. Depois vim para Lisboa a trabalhar e estudar à noite, deixei os livros para trás. As cidades não foram feitas apenas para se verem das janelas. Não seria justo não sabermos a escala exata do hospital, dos parques, das rotundas, das avenidas, das igrejas, dos campos de jogos, das escolas, das casas de campo, dos animais, dos outros e de nós mesmos. Imaginem uma cidade privada de ver os laços que trago num cabelo. Que desperdício! Para que servem os laços que trago num cabelo se só as paredes da sala de estar do meu pai os vissem? É agora o momento de ocupar de novo a rua, de voltar a gerir encontrões, quando atravessamos a enorme e arriscada passagem para peões. Pode parecer ridículo, mas acreditem, passar a outra parte da rua obriga-nos a transformar o simples ato de andar numa verdadeira equação matemática. Avaliar a distância do percurso. Considerar a distância entre si dos que atravessam na mesma direção que eu, vezes a distância entre si dos que atravessam na direção oposta. Tudo isto a dividir pela velocidade de cada pessoa que atravessa de lá para cá e de cá para lá. Ver as cidades das janelas até pode ser mais tranquilo, mas talvez seja menos interessante. Os espaços foram feitos para os ocuparmos, não para os contemplarmos do alto. Paredes imateriais que podemos atravessar e mudar de sítio, como as peças de um jogo que está sempre inacabado. Podemos pensar em espaços meio visionários. Casa de ócio. Eu sinto falta. Casa de ócio. Uma casa de ócio. Ócio é ficar quieto. Banco. Também é. Oficinas. É engraçado a quantidade de coisas realmente que são, por exemplo, o banco, se não houvesse banco, isto. Era tudo online. Tudo online, não. Era tudo grande. Mais alguma coisa ou parece. Já está. Um teatro, ainda não tens de dizer um teatro. Um teatro. E uma livraria. Livraria. E um estádio. Um estádio. Mas isso é interessante, por exemplo, estávamos aqui há muito tempo e não estávamos a falar de uma coisa que é o jogo, não é? Teatro e circo, não é? Já vai no casino, não? Estádio. Sim, vou esperar pelo que eu vou esperar. A escrita ou a matemática são 3 formas de pensamento. Nós, de alguma maneira, a linguagem assumimos como a nossa forma de pensar, pensando através da linguagem. A matemática deixamos para os matemáticos
E o desenho achamos que é para crianças, ou é para crianças ou para artistas. Não é? Quando o desenho permite pensar, por exemplo, o que vocês têm aí é um pensamento. Não é? Aliás, mais do que um pensamento, é um processo de pensamento. Podemos dizer que os desenhos têm uma história por trás? Ou nem sempre? Estes têm já, porque já estão em movimento, uma casa certa não tem história. A história começa com a infelicidade, com a tragédia, com a perversidade de alguma maneira, e a literatura tem a ver com isso. Agora há muito politicamente correto, não é? Mas o politicamente correto, se introduzirmos na arte, é o fim da arte. Porque a arte é, naturalmente, incorreta no sentido, é perversa até, não é? Eu costumo às vezes dar o exemplo do capuchinho vermelho, não é? Imagina um capuchinho vermelho sem um lobo, que é o capuchinho vermelho, vai levar doces à avó, atravessa a floresta, bate à porta, a avó abre a porta, o capuchinho vermelho dá os doces à avó come os doces e diz, ai que bom, e acabou. Ou seja, quando é que começa a literatura? É o lobo. Quem é a literatura? É o lobo. Se tiramos o lobo, acabou. Não ficamos com discursos sacros e religiosos, e o discurso bondoso e politicamente correto é um discurso único. É talvez também uma grande... É muito difícil dizer a bondade de várias maneiras diferentes, enquanto a maldade tem infinitas... A perversão, a estranheza tem infinitas maneiras, não é? Uma história. Uma história pequenina. Um espetáculo em Lisboa? Depois do espetáculo fui ver no Imperial. Entraste no café? O homem viu-te? Diste no Imperial? O homem disse? Desculpa, você não está em condições para beber Imperial. E depois de embora. Foste beber ao café ao lado. Cada pessoa escreverá a sua micro ou micro-história, não é? Mas a ideia é dar sugestões. Se virem que de repente dá para conjugar, enfim, eu não quero também... Ou seja, se vocês virem que de repente dá para conjugar as duas histórias, mas só se for uma coisa natural. Agora fechem os olhos. Levantem a vossa mão direita e pontem para a vossa frente. Comecem a andar muito devagar, sem abrir os olhos. Quanto tempo conseguimos andar em frente até a ponta no nosso dedo tocar alguma coisa? Quanto tempo? Pouco tempo. Pouco tempo, digo-te eu. Entre fechar os olhos e dar o primeiro passo, bate contra qualquer coisa. Fazemos assim. Vamos começar do início. Vamos desenhar de novo as cidades. Vamos escolher o que pretendemos transformar. Para começar, proponho que todos abram as portas e as janelas para que possam olhar com clareza para fora dos jardins plantados nas salas de estar. Vamos começar! Se eu acordasse e tudo à minha volta fosse uma utopia, as angústias, os medos com que me deitei ontem, tornariam cada partícula do meu corpo
em sentimentos, de gosto, por viver. Acordar com força, para ser melhor, para nunca deixar, o pescoço olhar para o chão. Cada um de nós ia sentir um pouco dessas minhas partículas. E tenho a certeza que haveria suficientes partículas para todos neste pequeno mundo. E mais, Gonçalo? O que não podia faltar na minha cidade? Empatia. Perceber o outro lado. No fundo, abrir a mente. O que eu gostava mesmo era de estar com pessoas. Então nesta cidade eu punha os meus amigos, as minhas pessoas. E tu, Rui? É intervalo. Está um dia cheio de sol, a escola está cheia de crianças, o parque de estacionamento ao fundo acolhe agora dezenas de bicicletas e passou a haver uma ligação direta para a ciclovia. Passam pessoas, muitas pessoas. Pessoas que agora fazem questão de estar umas com as outras. Sabem que as normas dizem que nós não podemos devolver o dinheiro. Então vá. Adeus. Muito prestável o tempo todo. Na minha janela vejo agora afetos e movimento. Na minha janela vejo agora a minha avó Glória, meu avô António, a minha tia Dor. Vejo todos os que não abraço há um ano por medo da pandemia. Vejo toques e pontos que nos ligam, que na minha cidade não há medo. A minha cidade tem muita dança e muita música. Uma cidade acessível, com muitos idosos, porque os idosos são muito esquecidos, mas fazem muita falta. E muitas crianças. Duarte! Sim, uma foto. Tu incluías-me na tua cidade? Na minha cidade, sim. Para eu te chatear um pouco? Sim, incluía, porque não? Tenho saudades de chatear-te, Duartinho. Tenho saudades de te chatear, Duartinho. Só mais uma vez. Tenho saudades de te chatear, Duartinho. Está bom. Uma cidade perfeita seria ver um enorme jardim com todos os tipos de flores, árvores, plantas, muitos rios, praias e cascatas. Ao mesmo tempo, também gostava de ver imensos prédios, teatros, cinemas, museus, várias moradias coloridas e monumentos. Mas o mais importante seria ver todas as pessoas a relacionarem-se sem qualquer tipo de preconceito, julgamento e sem quererem saber sobre o exterior das pessoas. Eu tenho sempre fome. Eu nunca tenho fome. Viva o Benfica! Viva o Benfica! Eu movo-me exatamente consoante aquilo que estou a ver. Fui olhar pela janela e hoje, ao contrário do outro dia, já há pessoas lá fora.
mas eu estava a imaginar o que é que eu gostava de ver da minha janela. Vá, gostava de ter uma estação de metro mais perto. Gostava de ter um teatro aqui no resto do chão do prédio, uma sala de espetáculos. Gostava de ter menos prédios e um jardim. Gostava muito de ter praia aqui ao pé. Gostava de ter mar. Isto agora já é uma coisa utópica, mas gostava de ter uma máquina de teletransporte que me permitisse viajar para outros países assim num piscar de olhos. Se quiserem juntar com um ou outro, nos faça sentido. Isso. Estou a imaginar um parque com sítios de silêncio para poder meditar. O parque é enorme e também há música ao vivo. Gostava que a minha cidade tivesse um mar ou um rio muito mais perto da minha casa. O que é que tu estás a fazer? Mostra já o que é que tens no bolso. Não tenho nada, não tenho Tu nada. afasta-te. Não tenho nada, não tenho nada. Vira-te. Não tenho nada, Vira-te. não tenho nada. Vira-te, Cuidado, cara. cuidado. Está calada. Está calada. É a última vez. O Nelson está a acordar. Porque ele ainda não fez nada hoje, só teve que vir de Odivelas. Só. É verdade, o Nelson é sempre o primeiro, não é, hipótese? Controlável e, portanto... Pessoal, bem-vindos, bom ano. Começamos este ano com a pré-notícia que podemos voltar a confinar, o que nos traz algum desespero, de certa maneira. Mas tudo se supera. Há um conceito que nós falámos quando fizemos o seminário de arquitetura acessível e que com a Maria também de alguma maneira abordámos, que é o conceito de felicidade. Que as pessoas às vezes desvalorizam porque parece qualquer coisa imaterial, mas esta relação com a cidade deveria transmitir esta sensação de felicidade, ou seja, estes espaços deveriam ser sinónimo de tranquilidade, de felicidade, de prazer, que são conceitos que estas sociedades têm vindo a destruir. Nós servimos todos para trabalhar, para produzir, mas não temos o direito a essa felicidade. E o que acontece é um bocado isso. O prazer de ir até um relvado e poder lá ficar ao sol é só um conceito de felicidade. Há pessoas que acham, para que serve a cultura? Por que estamos aqui a conversar? Por que vocês não estão a trabalhar? Não é? Porque o pensamento, para algumas pessoas, não é trabalho. O pensamento é uma coisa que as pessoas fazem por ócio. Esquecem-se é que o ócio é o momento mais fulcral da criação, do sentido crítico. E isso tem-nos vindo a ser roubado. E então a cultura abre-nos essa porta, não é? De pensar sobre estas coisas que podem parecer banais, mas que são a essência do bem-estar humano, que é a felicidade. Que é tão simples como isso. Nós deveríamos ter a possibilidade de trabalhar, claro, de ter uma vida profissional, mas depois de ser felizes. E a felicidade não advém só do dinheiro que se ganha pelo trabalho. Vem de poder ir com a minha cadeira até um parque, parar num jardim e ficar ao sol. Ou apanhar um transporte com dignamente.
ou poder ir às compras, ou poder não fazer nada e não ser massacrado porque não quer fazer nada. O Gonçalo M. Tavares tem uma frase que eu gosto muito, que li numa entrevista, que é: as pessoas que têm medo do ócio. E ele tem medo das pessoas que têm medo do ócio. Quando nós não perdemos tempo nessa reflexão, também não encontramos soluções para o bem-estar. E é essa suspensão que a arte faz. O espetáculo, um espetáculo de teatro é essa suspensão. É quando nós convocamos o público a entrar numa sala e a suspender o tempo. E a nossa função, enquanto criativos, enquanto artistas, todos que estamos aqui dentro, é encontrar suspensões de qualidade. E a proposta que eu vos vou fazer relativamente à bola, que vocês dediquem algum tempo a, individualmente para já, encontrar funções para este objeto e relações deste objeto com o espaço. E o espaço pode ser este interior. A bola está sempre com vocês, mas vocês podem criar relações da bola com o espaço e vocês afastam-se, como esta coisa de: eu acho que criar uma relação deste objeto com aquele conta uma história, ou tem uma função diferente. Basicamente, em traços grossos, o que eu quero é que nos esquecemos que isto é uma bola de basquete e que isto pode ser outra coisa qualquer, ou de outro desporto, ou então o melhor é que não seja uma bola, tenha de facto outro tipo de relação e de ação com vocês e com o espaço. Vamos dedicar 8, 10 minutos a circular e a encontrar formas de relacionarmos-nos com o espaço e com este objeto. Aquilo que vocês acharem interessante, guardem na cabeça, porque na improvisação coletiva podem juntar esses momentos que cada um encontrou para encontrar uma narrativa global, uma história geral, ok? Portanto, para já é andar com a bola e encontrar formas de ter a própria bola, histórias que ela pode contar, outras funções que ela pode ter. Nós só queremos o que não temos. Quando tivermos outra vez um movimento, queremos o sossego que estamos a viver agora. Há sempre aquela questão: nunca estamos bem onde estamos. Queremos estar sempre no sítio oposto. Então vamos da primeira pergunta. Como é que se chamava o bebê? O elevador está sempre a variar. Repete. O elevador está sempre variado. Repete. O elevador está sempre a variar. Repete. Não. Como é que eles resolveram a situação? Não digas. O elevador está sempre a variar. Repete. O elevador está sempre a variar. Repete. Não. Como é que eles resolveram a situação? Não digas. Diz sim. Outra vez. Eles levam um carrinho de bebê para o parque e não conseguem usufruir do espaço. Como é que se chamava o bebê? O elevador está sempre a variar. Repete. Já disse? Já disse? Achava que o elevador continuava, não sei. Como é que eles resolveram a situação? Não digas. Diz sim. Vamos experimentar. No fim da explicação. Em vez de Gonçalo, repete. Ninguém percebeu, por exemplo. Repete. Gonçalo. Ó. Pronto. Um dos carrinhos teve de ser deixado para trás e outro levado em braços, só isso. Está bem, eu já vejo isso só no teatro. É verdade ou não é, Nelson? Para amanhã 3. É verdade ou não é? Então o rapaz está ali, por isso é que ele foi para ali, está moado, foi para ali, está moado. Complicado. Resulta. Fixe. Os espaços foram feitos para os ocuparmos. E faz o gesto, Mimi. E agora continua. Mundo novo. As pessoas descobriram o privilégio de estar em relação e passaram a agir com confiança recíproca e são participativos. Nesta cidade ideal que havemos um dia de construir, não a de consumismo, portanto, há preocupação pelo outro e pelo ambiente.
E há sobretudo este princípio de que sou eu o responsável por transformar o dia de cada um. Em cada dia, um dia feliz. É o princípio. A cidade perfeita é um dia qualquer antes disto tudo. O tempo perfeito. As janelas estão abertas, a polícia não ocupa as ruas e está sol. Há animais e crianças na rua e cheira a alfazema. Vamos ao teatro, a um concerto, ao jardim, ou então podemos apanhar um comboio qualquer e cruzar as cidades. Mas vá. Tenta lembrar-te. Antes disto tudo, estávamos realmente juntos. Boa noite a todos. Passámos 2 anos a pensar a cidade, dentro e fora de portas, a ocupá-la e privados dela. Num dos períodos, e foram alguns que nos vimos privados de estar juntos, decidimos criar um manifesto. Como desenhar uma cidade? 10 desejos para transformar utopias em realidade. 1. Espaços e serviços públicos 100% acessíveis fisicamente. 2. Legendagem em todos os programas de televisão para os surdos que não sabem língua gestual portuguesa. 3. Tradução em língua gestual portuguesa de todos os programas de televisão. 4. Serviço de audiodescrição em todos os programas de televisão. 5. Rede de transportes públicos preparada para receber, em qualquer horário e percurso, cidadãos com mobilidade reduzida. 6. Sinalética da via pública, das organizações e serviços, simples e acessível, nos seus formatos e conteúdos, para os cidadãos com deficiência intelectual, surdos, cegos, cidadãos com mobilidade reduzida, iliteracia, enfim, para todos. 7. Espaços culturais e artísticos fisicamente acessíveis para público e artistas. 8. Introdução nos currículos escolares do 1º e 2º ciclos das disciplinas de língua gestual portuguesa e acesso, diversidade e cidadania. 9. Programação participativa nas entidades culturais, públicas e privadas. E, finalmente, o número 10. Maior diversidade artística nas programações culturais em todas as linguagens criativas. O nosso desejo é que estas e outras utopias se materializem em cidades felizes. Boa noite.